bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando. Bom dia, meu querido ouvinte. Este é mais um dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Com alegria estamos de volta ao seu lar com o programa 30 Minutos com Deus. Uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Programa apresentado pelo pastor Ivan Andrade dos Santos. Querido irmão, querido amigo, mais uma vez estamos juntos através dessa emissora, a Rádio Difusora de Salinas, com o nosso programa 30 Minutos com Deus. E nesta manhã do dia 7 de dezembro de 2025, estamos no último mês de 2025. Que a bênção de Deus seja sobre a sua vida, sua família, neste mês de dezembro. Hoje eu quero falar sobre a tempestade acalmada e nos próximos domingos eu quero falar sobre Jesus, sobre o Natal. Mas certamente, se você chegou aqui, você é vitorioso, tem enfrentado lutas, mas tem se acalmado no Senhor. E que as músicas, que a mensagem aqui possa continuar abençoando a sua vida neste final de ano. Primeira música, Jesus no Barco. Olha quem vem vindo aí sobre as águas. Será que é um fantasma? Era a pergunta que faziam, pois não entendiam que era Jesus que ali estava. O barco balançava, a tempestade mais forte ficava e o medo os aterrorizava. Não sabiam mais o que fazer, disseram vamos morrer, mas bem de perto Jesus os acompanhava. Quando Jesus entra no barco, um milagre acontece. Ele acalma a tempestade, até o vento lhe obedece. Ele chega e traz bonança onde não tem esperança. É assim que ele faz. Ele chega de repente, surpreende muita gente, faz milagre acontecer, pra mostrar o seu poder, pra confundir a mente humana, pra lembrar que ele te ama. Na tempestade vai guardar você. O barco balançava, a tempestade mais forte ficava e o medo os aterrorizava. Não sabiam mais o que fazer, disseram vamos morrer, mas bem de perto Jesus os acompanhava. Quando Jesus entra no barco, um milagre acontece. Ele acalma a tempestade, até o vento lhe obedece. Ele chega e traz bonança onde não tem esperança. É assim que ele faz. pode ficar.
ficar tranquilo, pode dormir tranquilo. Se Ele está no barco, pode ficar tranquilo, pode dormir tranquilo. Se Ele está no barco, pode ficar tranquilo, pode dormir tranquilo. Se Ele está no barco, pode ficar tranquilo, pode dormir tranquilo. Se Ele estiver no teu barco, pode descansar o coração, porque está tudo bem, está tudo certo, descansa. Quando Jesus entra no barco, um milagre acontece. Ele acalma a tempestade, até o vento lhe obedece. Ele chega e traz bonança onde não tem esperança. É assim que Ele faz. Ele chega de repente, surpreende muita gente, faz milagre acontecer, pra mostrar o seu poder, pra confundir a mente humana, pra lembrar que Ele te ama, na tempestade vai guardar você. Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Próxima música que você vai ouvir é O Homem e a Tempestade. Mestre, a tempestade se aproxima, as ondas estão ficando violentas, o mar está ficando sem controle. Desse jeito o barco se arrebenta. Eu já estou sentindo o vento frio. A embarcação vai afundar. Filho, tanto que eu te ensinei como deverias confiar, e os meus milagres te mostrei, para tua fé multiplicar. Você, o barco e o mar, foi eu que fiz, e só vai sucumbir se eu deixar. Aquele que está no barco é poderoso, é poderoso. O vento respeita ele, ele é maravilhoso. Pra que ficar murmurando, reclamando, resmungando? Homem de pouca fé. No barco que ele viaja, tempestade não afunda. Cidade que ele habita, de tsunami não inunda. Deixa o barco balançar, pois quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré.
mundo respeita ele. Ele é maravilhoso. Pra que ficar murmurando, reclamando, resmungando? Homem de pouca fé. O barco que ele viaja, tempestade não afunda. Cidade que ele habita, de tsunami não inunda. Deixa o barco balançar, pois quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré. Deixa o barco balançar, quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré. Homem de pouca fé. No barco que ele viaja, tempestade não afunda. Cidade que ele habita. Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Neste momento eu quero cumprimentar nossos irmãos, nossos amigos, todos aqueles que foram agraciados com mais um ano de vida nessa semana que passou. Sinta-se abraçado por Deus, pelo pastor Ivan. Escute a música agora, Situações, Mais Perto Quero Estar, com Paulo César, o Grupo Logos, e Fernandinho. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter. Não, não, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter. Oh não, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o
Jesus me ergue, segue sim. Jesus me ergue, segue sim. Jesus me ergue, segue junto a mim. Jesus me ergue, segue sim. Jesus me ergue, segue sim. Jesus me ergue, segue junto a mim. Jesus me ergue, segue sim. Jesus me ergue, segue sim. Jesus me ergue, segue junto a mim. Jesus me ergue, segue sim. Jesus me ergue, segue sim. Jesus me ergue, segue junto a mim. Jesus me ergue, segue sim. Jesus me ergue, segue sim. Jesus me ergue, segue junto a mim. Jesus me ergue, segue sim. Jesus me ergue, segue sim. Jesus me ergue, segue junto a mim. Chegou o momento de lermos a Bíblia, a palavra de Deus, e hoje eu leio em Marcos 4, 35 a 41. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Meu querido irmão, meu querido amigo, no texto que nós lemos, os discípulos que estavam acostumados com o mar, acostumados com as tempestades, pois eles eram pescadores, eles passaram por uma tempestade que os assustaram e tiveram uma revelação daquele que estava no barco com eles, que trouxe espanto, que trouxe temor. Jesus realizou um sinal, um prodígio, uma maravilha, pois diante da sua voz os ventos cessaram e o mar se acalmou. Sendo assim, meu amigo, eu não conheço a sua vida, mas o Senhor conhece. E certamente o século 21, é claro que todas as épocas a gente tem problemas, mas certamente muitas tempestades têm chegado à vida de muitos dos nossos ouvintes. E às vezes, o que eu vou fazer? Eu fico com medo. Estamos chegando o final do ano e certamente a gente fica pensando o que nos aguarda em 2026. Sendo assim, a partir da experiência que os discípulos tiveram com Jesus, o que precisamos fazer para que as tempestades da nossa vida também sejam acalmadas por Jesus? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos entender que a tempestade, ela é acalmada diante da presença de Jesus. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como ele estava, outros também o acompanhavam. O texto que nós lemos, isso relata que Jesus chamou os discípulos para atravessar o lago com ele, atravessar para o outro lado. Às vezes as tempestades nos pegam de surpresa, mas Jesus sabia que a tempestade os alcançaria. Isso mostra que as tempestades não são impedimentos para obedecermos
as orientações de Jesus. Não podemos nos livrar de tempestades, mas podemos abrigar Jesus em nossas vidas, em nossa vida, e experimentar da sua presença, pois somente Ele é capaz de acalmar as nossas tempestades. Meu querido amigo, eu não sei qual tipo de tempestade que você está enfrentando, mas a presença de Jesus é o remédio, é o antídoto de todo medo. Para você vencer o medo, você precisa ter Jesus em sua vida. Em segundo lugar, nós podemos compreender através desse texto que a tempestade é acalmada quando clamamos pela ajuda de Jesus. Então, diante daquelas ondas ali, Jesus estava lá na polpa do barco, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. O texto mostra que Jesus, ele tinha a parte humana. Jesus é Deus, mas Jesus também é homem. Ele tinha as duas naturezas inseparáveis. Nós cremos nisso. E aqui está uma prova disso. E os discípulos, quando viram Jesus dormindo, acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? A tempestade está forte, Senhor. Não te importas que morramos? Quando esse episódio aconteceu, os discípulos estavam começando a caminhar com Jesus. Já tinham visto muita coisa, mas ainda não compreendiam toda a natureza divina de Jesus. O que eles conheciam bem era o mar, e eles tinham consciência que aquela tempestade estava em um nível que eles não estavam dando conta. Mas uma atitude os fez experimentar uma tempestade acalmada. Eles decidiram clamar pela ajuda de Jesus. Meu amigo, minha amiga, nos momentos de desespero, assim como os discípulos clamaram por Jesus diante da tempestade que ameaçava afundar o barco deles, nós também devemos clamar por Ele em nossas dificuldades, confiando que Ele nos ouvirá e trará paz ao nosso coração. Quando clamamos pela ajuda de Jesus, certamente milagres acontecerão em nossa vida aqui. Por último, a tempestade é acalmada quando reconhecemos o poder e a autoridade de Jesus em nosso favor. Jesus se levantou, repreendeu o vento, mandou que o vento se aquietasse, acalmasse, e o vento se aquietou. E fez-se completa bonança. E os discípulos estavam apavorados. Que é este? Que até os ventos e o mar obedecem. Então Jesus aproveita as tempestades de nossas vidas para revelar quem Ele é. Os discípulos já tinham visto Jesus realizar milagres, mas eles conheceram que Jesus era mais poderoso do que eles já estavam começando a entender, né? Jesus acalmou a tempestade. Aquilo era grande, mas eles viram que Jesus é o Senhor do universo, que se encarnou. Eles ficaram surpresos e o sobrenatural abriu caminho para que os ouvidos deles e os olhos deles vissem e compreendessem melhor Jesus. Meu amigo, eu findo essas palavras dizendo para você, você pode ter a tempestade da sua vida acalmada. E se você quer isso, não abra mão da presença de Jesus em sua vida. Talvez você até hoje esteja deixando Jesus de lado, mas clame pela ajuda de Jesus e reconheça o poder, reconheça a autoridade de Jesus em seu favor, se entregue totalmente a Ele e perceba e sinta a partir de agora Jesus comandando a sua vida, acalmando as tempestades. Que Ele nos abençoe. Amém? Amém. vento balançou meu barco em alto mar. O medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi
isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Agora, com muito carinho, quero chamar para cantar comigo essa linda canção o meu irmão Moisés Cleiton. É um prazer para mim. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao fim. Vamos orar? Querido Deus, mais uma vez eu te agradeço pelo privilégio de proclamar a tua mensagem. Acalma, ó Deus, o nosso coração. Todos aqueles que me escutam agora, que assim como o Senhor acalmou o coração dos discípulos, que o Senhor acalme o nosso coração nos dias de hoje também. Que aqueles que ainda não experimentaram depositar fé no Senhor, que nesta oportunidade, neste momento, se rendam a Ti. É a nossa oração em nome de Jesus, colocando os enfermos, os enlutados, os desanimados em Tuas mãos, em o nome de Jesus. Amém. Visite a Primeira Igreja Batista de Salinas, na Praça JK, número 101. Nossos cultos são nas terças e domingos, às 19h30. E nossa Escola Bíblica Dominical, às 8h30 da manhã. Primeira Igreja Batista de Salinas, Praça JK, número 101, bairro Alvorada. E visite a Igreja Batista da Esperança, que é uma congregação da Primeira Igreja Batista de Salinas, na rua Vereador Lincoln Gonçalves, número 78, antiga rua 15 de novembro. Nossos cultos são nas quartas-feiras e domingos às 19 horas. E nossa escola bíblica nos domingos às 8h30 da manhã. Volte a nos ouvir no próximo domingo, às 6h30, o programa 30 Minutos com Deus. E tenha um bom dia com Jesus.